Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todas e todos muito bem-vindos. O meu nome é Aline Soares, eu sou a coordenadora de Relações Internacionais da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Em nome da nossa diretora, senhora Ana Timek, gostaria de cumprimentar a cada um de vocês que nos assiste e saudar os nossos convidados pela oportunidade de debaterem sobre este tema tão importante. É uma honra para a Fundação Konrad Adenauer e para o site podcast Xadrez Verbal contarmos com seu entusiasmo de prestigiar o nosso evento Sociedade em Transformação, Internet e Práticas Democráticas. Hoje, teremos à mesa as ameaças que a internet trouxe à sociedade, com os convidados Arthur Ituaçu, professor de Comunicação Social da PUC-Rio, Luiz Marie Urrell, que é doutoranda da London School of Economics e pesquisadora do Instituto Igarapé, e a moderadora será a Priscila Silva, advogada e pesquisadora de Direito em Direito e Novas Tecnologias do ITS Rio. Bom, temos percebido que, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de organização e mobilização coletiva, a internet também constitui um canal propício à propagação de ameaças, práticas de violência e atividades ilícitas. São cada vez mais comuns os episódios de invasão de privacidade, violência psicológica e superexposição com intuito depreciativo. E pela internet também se materializa uma série de delitos como desinformação, crimes de ameaça, extorsão, estelionato e pedofilia. Assim, neste painel, pretendemos expor as consequências dos crimes virtuais e propor possíveis maneiras de combatê-los. Quais seriam as principais medidas que podemos adotar para combater a impunidade online e proteger os mais afetados pelos crimes virtuais? Como minimizar os impactos desses crimes sobre as vítimas? Quais os órgãos governamentais precisariam se fazer mais presentes no meio virtual para proteger a sociedade da internet? Enfim, os assuntos são muitos, ainda mais com o advento da pandemia, que gerou novas possibilidades de interação social através da internet. E assim, para tornar esse nosso debate ainda mais frutífero e interessante, convido você a participar ativamente das discussões, enviando suas perguntas para o Q&A ou apresentando seus comentários pelo chat. Estaremos atentos para enviar todas as suas observações aos debatedores da mesa. Bom, eu agradeço a atenção de todos, desejo que este evento seja excelente e agora, Felipe Figueiredo, a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Aline. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os panelistas de hoje, de ontem, de anteontem. Gostaria de agradecer muito o convite da CAS, né, para colaborar na organização desse evento, embora a minha colaboração tenha sido bastante tímida, né, perto de toda a capacidade organizacional da CAS e da Aline. E gostaria também de nesse momento, né, despedir de todo mundo que nos acompanhou. Nos outros dias eu participava, né, tanto da abertura quanto do encerramento. Hoje, infelizmente, não vou poder ficar para o encerramento. Peço desculpas, especialmente aos panelistas de hoje, porém lembrando que o debate e as apresentações estarão gravadas e serão disponibilizadas posteriormente. Inclusive, eu vou poder tirar o atraso e assistir, né? Então, antes de me despedir, eu gostaria, então, de passar a palavra, de chamar, né, a Priscila Silva, que é doutoranda e mestre em Direito Constitucional pela PUC-Rio. Ela é fellow do Programa de Estudos em Direito e Religião, promovido pelo BIU, na Universidade de Oxford, membro do ROA, não sei se é uma pronúncia francesa, ou DROIT, advogada e pesquisadora em Direito e Novas Tecnologias do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, e ela será a moderadora do painel. Então, novamente, muito obrigado. Espero que todos tenham um debate extremamente frutífero pelos próximos 90 minutos, pelos próximos 100 minutos, né? Porque sempre dá uma esticadinha um pouco. Então, Priscila, é com você. Muito obrigado.
Felipe, muito obrigada pela apresentação. É do lá mesmo, é um grupo de pesquisa Direito e Novas Tecnologias lá da PUC-Rio. Bom, gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês nesse painel super interessante, com pessoas super qualificadas. Eu gostaria de agradecer à Aline, ao Felipe, à Konrad Adenauer e ao Xadrez Verbal por possibilitarem esse evento, né, esse debate super enriquecedor. E não é mais segredo, né, não é uma dúvida para ninguém que a gente se encontra hoje na era da hiperconectividade do Big Data, na formação de filtros bolhas, e surge cada vez mais, né, a ordem do dia é a preocupação com esse chamado dilema das redes, formação de máquinas de ódio e desinformação, como bem a Aline introduziu o tema, né, da nossa mesa de hoje, que é as ameaças que a internet trouxe para a nossa sociedade. E a gente também não pode esquecer dos últimos acontecimentos, né, grandes escândalos de vazamento de dados, como do Ministério da Saúde, e também, apesar de ter uma grande movimentação, inovação e digitalização dos serviços públicos, a gente tem, infelizmente, né, casos como esse que aconteceu essa semana, né, essas últimas semanas, com os processos do Superior Tribunal de Justiça, que houve esse vazamento de dados, o que chama a atenção também para a segurança da informação. Esses são apenas alguns dos temas que a gente vai tratar hoje, né, sobre esse macro tema das ameaças da internet. E para começar esse debate, para a gente aquecer sobre isso, os nossos painelistas de hoje vão fazer uma apresentação aí em torno de 20 minutos e depois a gente pode começar para algumas perguntas, né? A gente vai começar com a apresentação do Arthur Ituaçu. Ele é professor de comunicação política da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a minha PUC-Rio, doutor em Relações Internacionais do IRI, coordenador do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política. Ele é pesquisador associado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e foi vice-presidente nos anos de 2015 a 2017 e presidente nos anos de 2017 e 2019, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política. Então, por favor, Arthur Ituaçu, seja muito bem-vindo e pode dar início à sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um prazer estar com você nessa mesa, minha colega da PUC-Rio, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos da Fundação Konrad Adenauer, muito obrigado, Aline, cumprimento Luíse, um prazer também estar com você nessa mesa, Luíse, conhecer um pouco das suas ideias, do seu trabalho sobre esse tema, né, que a gente, enfim, compartilha. Eu tenho uma pequena apresentação de um projeto, que é um projeto que eu tenho com a CAPES, eu vou compartilhar aqui. Esse é um projeto que eu tenho com a CAPES, né, financiado pela CAPES, dentro do âmbito do CAPES Print, que é o Programa de Internacionalização da CAPES. É um projeto de estudo sobre as mídias digitais e a democracia na América Latina, em perspectiva comparada, com a participação de 3 laboratórios, né, o meu aqui na PUC-Rio, um laboratório de comunicação política na Universidade Autônoma de Nuevo León, professor Dr. Carlos Muniz, também trabalha conosco nesse projeto, e o professor Antônio Bacelar, na Universidade do Arizona, no Center for Latin American Studies da Universidade do Arizona. Esse é um projeto que envolve 3 laboratórios e tem uma série de ramificações. Uma delas é a que eu vou tentar apresentar aqui, que é essa de campanhas eleitorais digitais, que é uma ramificação desse projeto maior de mídias digitais e democracia na América Latina. Para começar, eu só fazer uma pequena propaganda no meu site. Na verdade, não é uma propaganda, é um convite, né? É mais um convite do que uma propaganda, porque no site tem todo o material que eu vou apresentar aqui, todo disponível em português, inglês e espanhol, né? Vídeos, apresentações, artigos acadêmicos, em periódicos, tudo que eu mais ou menos vou dizer aqui vai estar, de alguma forma, no meu site disponível a todos, tá? Que é o ituaçu.com.br.
Então, fique à vontade, é só visitar e conhecer o nosso trabalho, inclusive com o link para o COMP, que é meu grupo de pesquisa em comunicação, internet e política, que gerencia, né, que coordena esse projeto todo de mídias digitais e democracia na América Latina. Tá? Qual o caminho que a gente vai seguir aqui? Eu pretendo rapidamente, né, em 20, 25 minutos, desculpa se eu passar um pouquinho, Priscila, você pode me avisar. Em primeiro passo, trabalhar um pouco algumas transformações no campo da mídia, da comunicação política, né, em relação à democracia, né, pensar o que a gente chama de momentos da comunicação política, né, e, por fim, contextualizar, né, pensar o contexto atual e estabelecer aí, iniciar aí algumas reflexões a partir de alguns resultados. Na verdade, eu vou mostrar aqui alguns resultados da pesquisa que a gente já vem fazendo. A gente já fez um estudo sobre a campanha Trump, a gente já fez um estudo que é fora da América Latina, claro, mas serve de referência. A gente já fez um estudo um estudo de caso, com análise de conteúdo e entrevistas semi-estruturadas sobre a campanha Bolsonaro no Brasil em 2018, Jair Bolsonaro no Brasil em 2018, e vamos fazer uma campanha, um estudo em breve sobre a campanha de Nayib Bukele em 2019 em El Salvador, que é basicamente centrada no uso de mídias digitais. Tá? Então, trabalhar alguns resultados e algumas reflexões, né? Então, para começar, né, que são essas transformações, a gente tem, fácil de entender, uma transformação enorme no sistema de mídia, no que a gente chama de sistema de mídia, né? O sistema de mídia clássico, moderno, é centrado no broadcasting, né, que é o que a gente chama de para muitos, né, onde há o que a gente chama de emissora, há um emissor centralizado, né, e um público receptor muito amplo, né, que é a comunicação de massa. É daí que vem todas as teorias de comunicação de massa, né, a centralidade da televisão, a forma como a televisão entra na política, né, com o efeito da personificação, por exemplo, né, a imagem do político ganha uma força em relação aos partidos, com a hegemonia da televisão como instrumento de mídia tecnológico mediador da realidade política. Esse é um ponto central nesse momento. E aí tem uma série de modelos e uma série de questões, né? Para o político aí é muito dependente, por exemplo, do jornalismo. Ele precisa do jornalismo para falar com muitos nesse modelo. Isso já é uma coisa que não precisa mais hoje em dia. E isso tem consequências para a política e para a democracia, né? Então, esse era o modelo moderno, né? O grande alcance para um político, por exemplo, era estar no telejornal da noite, que sempre, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, está sempre com alta audiência, né? Sempre um lugar de alta audiência de notícias políticas. Então, por exemplo, aparecer com uma sonora, que a gente diz, falando algo positivo no Jornal da Noite, era, nesse momento, o que um político poderia alcançar de mais relevante do ponto de vista da comunicação política, né? E aí a gente passa a ter uma transformação, né? Mas é que é uma transformação que a gente precisa entender do ponto de vista complementar e não substitutivo. Isso é fundamental, né, do ponto de vista do sistema de mídia, né, que é o que a gente chama de sistema pós-moderno de mídia, em que você tem o broadcasting, né, o one-to-many, ele continua existindo e ele não está sendo substituído por um sistema de redes ou um sistema de many-to-many. Não há essa substituição. O que, na verdade, há é uma complementação, é uma complementaridade, né? O sistema é o que a gente tem chamado de sistema híbrido de mídia, que envolve broadcasting, envolve a comunicação de rede, de muitos para muitos, e envolve também a comunicação interpessoal, de um para um,
também. Então, essa ideia de hibridização do sistema de mídia, né? O que a gente chama de sistema híbrido de mídia. Né? E isso tem consequências, isso traz consequências. Né? Por exemplo, o que todas as pesquisas têm mostrado do ponto de vista do público e da opinião pública, que no sistema de mídia moderno, quando a centralidade era a televisão e o broadcasting, você tinha um público mais passivo, aí toda a discussão do cidadão no sofá assistindo televisão é um público mais passivo em relação ao que a gente vai ter no momento 2, né? É um público com menos escolhas, a fidelidade das marcas era maior, a fidelidade com relação aos partidos também era maior, né? Um público menos diverso, né, do ponto de vista das suas identidades, né? Ainda não estamos no plano da rede, da globalização, das mídias digitais, do multiculturalismo, né? Então, um público menos diverso do ponto de vista da sua identidade, um público menos volátil nas suas escolhas, ou seja, as escolhas mais rígidas, né? E menos rígido em termos de valores, né, mais aberto a discutir seus valores do que, ao que parece, temos hoje. Pelo menos as pesquisas de opinião pública têm mostrado isso. Né? Claro, menos interação, uma interação de outro tipo, né, do tipo indireto. Né? Havia um controle muito maior sobre a comunicação, né, muito maior. Eu sempre comento um caso que vem de um filme, né, que é um filme sobre a crise dos mísseis em Cuba, que é 13 dias, se eu não me engano, que tem um momento do filme, né, que os jornais já sabiam, né, o jornal, eu acho, se eu não me engano, o Washington Post ou o New York Times, já sabia da presença dos mísseis cubanos, dos mísseis soviéticos, perdão, em Cuba, né, dos mísseis soviéticos nucleares em Cuba, e o governo americano, John Kennedy, queria que isso ficasse um pouco ainda sem divulgação, né, para se preparar para essa questão. E aí o presidente liga, né, para o editor do jornal e fala: fulano, por favor, não publique isso amanhã. Né, me dê mais um dia, me dê mais 24 horas. Esse é um controle muito maior da comunicação política do que se tem hoje. Hoje seria inviável pensar numa coisa dessas. Né? Em um ambiente, claro, muito menos complexo. Aí, quando você passa para o tempo 2, né, que é esse público menos passivo, não significa que tem mais gente participando da política, isso há dúvidas sobre isso, mas certamente quem é ligado à política está participando mais. Isso todas as pesquisas mostram. Quem se preocupa com a política, quem tem uma relação com a política, acompanha a política, participa mais hoje do que participava antes. Tem mais mecanismos e mais oportunidades de participação, para o bem e para o mal. Né? Até do ponto de vista da participação, tem sido pensada muito agora a qualidade da participação. Que tipo de participação é essa? É uma participação antiliberal, por exemplo? É uma participação intolerante? Será que mais participação significa necessariamente mais democracia, como se pensava antes? Né? Então, aparece tudo aí nesse ponto aí. Um público com mais escolhas, e aí ele é mais volátil, né? A dificuldade que os surveys, as pesquisas eleitorais têm hoje em dia de conseguir acertar, né? Fica aquela tensão se vai acertar ou se não vai acertar, porque, na verdade, a pesquisa eleitoral é uma foto num determinado momento da campanha, né? Isso pode mudar rapidamente, hoje em dia, né? Inclusive, uma das entrevistas que a gente fez, o estrategista de campanha no Brasil, eu não posso dizer o nome, é claro, mas ele disse para a gente uma coisa muito interessante do ponto de vista das notícias falsas, né? Das fake news, que hoje eu tenho um problema que é: se uma notícia falsa contra o meu candidato viraliza no WhatsApp há 3, 4 dias da eleição, eu posso perder a eleição sem conseguir saber o que é a notícia falsa durante a campanha, né? E sem poder responder, sem poder me colocar com relação àquilo que está sendo disseminado. E muitas vezes eu só vou saber que aquilo foi disseminado e o conteúdo do que foi disseminado depois que a eleição já acabou. Então, essa volatilidade, e é uma suspeita muito forte que isso aconteceu, por exemplo, na eleição de Wilson Witzel, no Rio de Janeiro,
para governador, a eleição de 2018, que essa volatilidade ali no final que virou e nenhum instituto de pesquisa conseguiu acertar, né? Um público mais rígido em relação aos seus valores, aí há uma discussão toda, né, das mídias digitais e o reforço de determinadas práticas identitárias, né, que se tornam muito enraizadas. Os grupos, né, as mídias digitais têm uma oportunidade de reunião de grupos que antes e interesses que antes estavam difusos muito grandes. Então, você acaba tendo clusters, grupos sociais e políticos que se comunicam entre si, compartilham significados e informações, né, entre si, e isso enraiza, né, mais do que era antes, bem mais do que era antes, determinadas identidades e valores, né? E aí, muitas vezes, aquela dificuldade que a gente tem de discutir racionalmente hoje, né, com alguém que, na verdade, está informado por um determinado leque de informações ou de mídias e tem uma realidade política completamente diferente da nossa. Então, a dificuldade que há de se estabelecer um processo de deliberação, de debate racional dentro desse ambiente, e toda a crise envolvendo hoje a questão dos debates racionais, da racionalidade dos debates, né? Um público com mais interação, menos controle da comunicação, é claro, e um ambiente mais complexo, né? Só para ilustrar, né, essa é uma ilustração. Eu não vou, isso não diz respeito a alguma coisa especificamente, mas o gráfico 1 é um gráfico clássico da comunicação política moderna, né, que toda a lógica calcada no majoritário, a lógica majoritária é a lógica que move a comunicação política moderna, né? Esse é um gráfico clássico do momento 1, né, onde você tem uma maioria sobre alguma coisa, e aí, por exemplo, podemos discutir sobre cotas raciais, né? Então, aí você tem 67%, digamos, a favor de cotas raciais. Aí, o que o político faz? O que ele fazia nesse sistema, que é o modelo clássico? Ele tem um determinado tema, que é um tema que lhe interessa. Então, o que ele faz? Ele faz uma pesquisa de opinião, ele tem profissionais que vão fazer pesquisas de opinião para ele, e essas pesquisas de opinião vão lhe trazer gráficos desse tipo. Olha, político, 67% é a favor. Então, isso, de alguma forma, informava o comportamento e o discurso do político, buscando o capital político desse grupo majoritário. Esse é o modelo 1 clássico, né? E é o modelo da comunicação de massa, é o modelo da TV, esse é um modelo clássico, sistema moderno, comunicação política moderna. No sistema 2, a coisa começa a ficar, ela pode aparecer assim, completamente fragmentado, né? E aí que é essa ideia da segmentação, da disrupção, né, da esfera pública, e você tem segmentos, grupos segmentados, e com as mídias digitais eu posso falar especificamente com cada um desses grupos, né? Inclusive sem que outro grupo saiba o que eu estou falando. Uma comunicação que já não é mais tão pública, né? Que essa é uma novidade do nosso sistema de mídia, é que você tem comunicação política de massa não pública, comunicação política de alcance grande não pública, em que a gente que não passa pelo escrutínio público. E aí vamos dar um exemplo, eu posso dizer alguma coisa para o grupo dos 7% lá em cima que poderia ofender o grupo dos 10% aqui embaixo. Mas o grupo dos 10% aqui embaixo nem fica sabendo que eu falei aquilo ou não consegue identificar diretamente o que eu falei comigo político ou com a minha campanha. Né? Aí você cria ambientes privados de comunicação política com ligação direta com o político, né? No ambiente 1, qual era o perigo para a democracia? A tirania da maioria. Os grupos minoritários, o pensamento minoritário ficava por baixo, ficava em segundo plano. Não à toa, no momento 1, você tem um crescimento enorme nos movimentos minoritários na sua luta por voz e representação.
porque a lógica do momento 1 é a lógica do majoritário. No momento 2, que é o momento em que a gente está vivendo hoje, não necessariamente. Você pode reunir grupos minoritários no momento eleitoral e ganhar uma eleição sem estar vinculado ao grupo, ao pensamento majoritário, ao grupo majoritário. Esse é um novo problema que a democracia brasileira enfrenta hoje, né, na prática. A grande pergunta que se faz ao político do momento 2 é se ele é capaz de governar para todos, ou se ele é somente capaz, nesse sistema, de governar para grupos específicos. Então, aí a gente tem essas fases da comunicação política, eu vou passar rapidamente por isso. A comunicação política pré-moderna, que é aquela de contato pessoal, né, de porta a porta, inclusive a distribuição de santinhos hoje. Não significa que a pré-moderna deixou de existir. A gente ainda tem muito, não na pandemia, é claro, mas enquanto não, nos anos anteriores à pandemia, é muito comum a distribuição de santinhos pelos políticos, que caracterizam uma comunicação política pré-moderna. Né? A comunicação política moderna é aquela centrada na televisão. Né? E rádio e televisão, mais ou menos o mesmo sistema, mas a televisão com um poder muito maior. Né? Inclusive do ponto de vista da constituição dos Estados nacionais. E esse é um ponto que a gente vai ter que pensar no longo prazo, que é a própria constituição do Estado-nação num ambiente de comunicação política fragmentado. E o que a comunicação pós-moderna, que já é um jeito de campanha permanente, né? Essa ideia de campanha permanente, a gente vê isso nitidamente em nossos políticos hoje, né, fazendo campanha o tempo todo dia. Né? Donald Trump e Jair Bolsonaro, por exemplo, são mestres em campanha permanente, em estar sempre em campanha. Né? Isso é uma tendência muito forte da comunicação política, e aí a gente reúne isso com o que a gente chama de comunicação hipermediática, que aí já é utilizando todos os sistemas computacionais, a tecnologia que já tem à disposição, que envolve algoritmos, bots, automação, envolve uma série de coisas de tecnologia especificamente no processo de comunicação política, na produção e na disseminação das mensagens e do discurso político, envolvendo segmentação, envolvendo a questão dos bots, que é consensos artificiais. Né? Tem aparecido, por exemplo, a produção de consensos artificiais hoje na Venezuela, em momento de eleição. Isso aparece hoje para a gente em relatórios. Né? O governo venezuelano utilizando automação e contas artificiais mais humanas também, né? Juntando essas duas coisas, atuando no Twitter para modificar os trending topics, modificar para impedir a disseminação de hashtags criadas pelos opositores. Isso um modelo de atuação que, inclusive, a gente vê em outros países não democráticos também, né? Como, por exemplo, na China, a gente também vê isso, né? Tá, acontecendo, esse monitoramento, né, das mídias digitais e essa capacidade de, inclusive, tentar moldar o debate que acontece ali por instrumentos de tecnologia, com instrumentos de tecnologia, com instrumentos computacionais, né, que é essa comunicação hipermediática. E aí a gente juntou a comunicação política pós-moderna com a comunicação hipermediática e chamou de comunicação hipermediática expandida. E aí a gente tem os casos, né? Os casos que a gente chama da terceira fase da comunicação política, que é a campanha Barack Obama, que é uma campanha que trouxe muita esperança do ponto de vista do uso das mídias digitais, engajamento altíssimo, produção de conteúdo por terceiros, né? Participação, mobilização, financiamento,
redes sociais, tinha uma rede social própria da campanha, o financiamento da campanha explodiu via internet, né? Na segunda eleição, Barack Obama se tornou o primeiro candidato de $1 bilhão nos Estados Unidos, né? Muita publicidade online, mídias sociais, etc. E esse era um momento que a gente tinha como positivo, né, do ponto de vista do estudo da mídia digital. Tem uma campanha muito interessante de Antanas Mocos, na Colômbia, em 2010, né, com ampla utilização do Facebook, do Twitter, mobilização jovem, e que chega ao segundo turno contra Álvaro Uribe, na Colômbia, né, em momento ainda do problema da Guerra Civil Colombiana. Né? Foi um fato realmente bastante importante naquele momento. Em 2010, Antanas Mocos, do Partido Verde. Aí, quando chega em 2016, do ponto de vista da literatura, a literatura apresenta 2016, tanto a campanha Trump quanto o referendo do Brexit, como um turning point, como um momento de virada. Não, algo aconteceu e a gente precisa parar para repensar algumas questões específicas que estão sendo trazidas pelas mídias digitais do ponto de vista das campanhas, o que significa distorções nos processos eleitorais e problemas para a própria democracia. Nitidamente, você vê uma série de autores consagrados da comunicação política que passam a entrar nesse debate de uma forma mais crítica do ponto de vista do que está acontecendo. Donald Trump tem uma campanha paradigmática do ponto de vista das mídias sociais, da segmentação, e esse problema da segmentação é um problema que é pouco comentado. Fake news ganha uma dimensão muito grande, às vezes, no debate, e outras questões não aparecem. Esse problema da segmentação, por exemplo, ele é muito forte na campanha Donald Trump em 2016, que é falar para grupos específicos e sem mostrar para outros grupos o que está sendo falado. Isso em 2016 no Facebook, foi o centro da campanha Donald Trump. Um investimento maciço no Facebook, Brad Parscale dirigindo a campanha, um marqueteiro digital que nunca tinha feito uma campanha presidencial antes, foi um escândalo do ponto de vista da comunicação política nos Estados Unidos, e você tem também uma presença mais notória das notícias falsas, da desinformação, da fake news, né? E aí tem vários casos, o caso dos jovens da Macedônia, que, enfim, não estava muito... a questão ideológica não pesava muito, basicamente estavam ganhando dinheiro com o Google Ads. Você tem o caso da postagem que o Papa teria apoiado a campanha Donald Trump, que teve 1 milhão de compartilhamentos no Facebook, né? O caso da Cambridge Analytica, que é contratada, né? Já tinha trabalhado em 44 campanhas nos Estados Unidos, e que é contratada, sim, para trabalhar com os dados, especificamente com dados. Era uma empresa de dados, né? Que eles chamam de psychological targeting, né? Enfim, um direcionamento psicológico a partir de dados sobre os cidadãos, né? E aí o escândalo que teve no meio da campanha do roubo de 50 milhões de dados de cidadãos no Facebook nos Estados Unidos, e aí acabou a empresa, teoricamente, né? Formalmente a empresa acabou, a gente não sabe o que essas pessoas estão fazendo, mas formalmente a empresa acabou. Inclusive a empresa iria atuar, já tinha fechado uma parceria para atuar nas eleições de 2018 no Brasil, né? E a questão do envolvimento externo, que traz um problema geopolítico novo para todos os países, né? Que é essa possibilidade de interferência externa nos seus processos eleitorais, né? Que na eleição de 2020 agora, desse ano, saíram relatórios sobre tentativa de interferência de grupos iranianos na eleição americana, tentativa de interferência de grupos russos na eleição americana novamente. Inclusive, há relatórios que mostram a interferência de hackers russos no parlamento alemão, tentando atuar ali de alguma forma, roubar dados, etc., hackear ali o parlamento alemão. Então, isso é uma coisa nova que traz, aqui no Brasil também já está acontecendo, e que traz um desafio doméstico e geopolítico novo para todo mundo, né?
Bom, a campanha Jair Bolsonaro em 2018, ela é marcada por um uso enorme de robôs no Twitter. A gente tem todos os relatórios, tem momentos que 10% das interações todas automatizadas em prol da campanha Jair Bolsonaro no Twitter, né? Isso que a gente chama de consenso artificial, uma certa polêmica, né, sobre a legalidade dos robôs, mas acho que hoje a legislação já bem clara, já aponta para essa proibição, né, do uso de robôs por campanhas eleitorais, pelo menos, porque você tem empresas que usam robôs de atendimento, isso não há nada de mal nisso, robôs de atendimento ao consumidor nas mídias sociais, né? Mas essa ideia de robôs manipulando o debate ou trabalhando para uma campanha, né, que vai acontecer em 2019 em El Salvador também, com Nayib Bukele, né, e tem, por exemplo, no caso do governo da Venezuela que eu comentei, né, formas de distorção, isso que a gente chama de produção de consensos artificiais, né? Fake news, em especial nos grupos de WhatsApp, né? A campanha Bolsonaro tinha mais de 100 grupos de WhatsApp públicos, qualquer um poderia entrar, tá? É nesse sentido, e você tem esse monitoramento, inclusive pesquisadores entraram, e você tem esses grupos de WhatsApp que funcionam como comunicação direcionada, segmentada, você inclusive não tem a mesma mensagem, você pode ter grupos mais conservadores e menos conservadores, você pode ter grupos mais ligados ao tema da economia, grupos mais ligados ao tema da segurança, e assim você pode falar para grupos específicos sem que ninguém esteja vendo o que você está falando, né? E aí essa ideia da propaganda computacional, né, que envolve tudo isso, envolve essa utilização de tecnologias, sistemas de computadores, etc. e tal, para propaganda para campanhas políticas, muitas vezes desinformação também, né? Como eu disse, isso aconteceu também, há vários relatórios que mostram que isso aconteceu em El Salvador em 2019, né? O uso intenso. Nayib Bukele é um político jovem que quebra 30 anos de partidos tradicionais, e aí, não à toa, o que a gente vê é que os partidos tradicionais têm apresentado uma dificuldade muito grande de se adaptar ao ambiente digital, e aí não tem vácuo na comunicação política. Se está vazio, alguém vai ocupar. Se os partidos tradicionais não ocupam o ambiente digital, eles vão estar fora do debate do ambiente digital. Essa não tem muito mistério nisso. E o que a gente tem percebido, inclusive no Brasil, é uma dificuldade muito grande dos partidos tradicionais de também se posicionarem no ambiente digital. O que a gente vê no ambiente digital hoje são partidos que não são os partidos tradicionais da política brasileira, enfim, sem juízo de valor. Você tem o PSOL, por exemplo, com amplo posicionamento no ambiente digital, o PSL também, né, o próprio Jair Bolsonaro, com 10 anos de construção do seu posicionamento no Facebook. A gente tem um monitoramento de 2014 que já mostrava que, entre os políticos do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro era 30 vezes mais compartilhado, comentado, curtido do que qualquer político no Rio de Janeiro em 2014, com média altíssima já de interações no Facebook. Então, quer dizer, esse ambiente não fica vazio. É um ambiente hoje de comunicação política, né? E é um ambiente, a gente chama de um ambiente, porque constrói realidades, há convivência, não é um meio, é um ambiente, né, de participação, inclusive. Então, só para fechar, aí a gente tem o caso da Venezuela, que eu comentei, que é um relatório do Observatório de Informação e Propaganda em Latinoamérica. Então, esse é um caso que a gente vai também se debruçar em algum momento para ver o que está acontecendo. É um caso complicado, né? É chamado o Grande Irmão Revolucionário, né? O Grande Irmão Revolucionário em referência, né, claro, ao George Orwell, em 1984. Então, só para fechar os temas principais, a gente trabalha, que aí são os nossos resultados, né, que a gente tem visto, a gente faz análises temáticas, né, análises temáticas de conteúdo, de textos sobre campanhas digitais, e aí todo tipo de texto sobre campanhas digitais, inclusive as postagens, e a gente faz também entrevistas semi-estruturadas com operadores e estrategistas de campanha, né? A gente já fez isso no Brasil e vai fazer agora em El Salvador. E aí os temas que a gente tem encontrado, tem chamado mais a nossa atenção, são os temas da automação, né, da comunicação direta, claro, fake news, notícias falsas, e da segmentação em especial,
né? A automação, que é esse uso intenso de propaganda computacional, né? A produção de consensos artificiais, a produção a manipulação da esfera pública, das pautas do debate público, né? A manipulação da visibilidade de determinados personagens políticos utilizando técnicas de computação, né? A comunicação direta, que é essa possibilidade de falar diretamente com o cidadão, sem o intermediário, por exemplo, do jornalismo, como era no sistema anterior. Aí o jornalismo perde um posicionamento central, não perde, mas é esvaziado esse posicionamento central do jornalismo na relação entre o político e o eleitor. Agora há essa possibilidade de eu falar diretamente, né? Um caso, por exemplo, só não quero alongar, mas tem um caso que é muito paradigmático, que é o caso do condomínio na Barra, em que supostamente o assassino de Marielle teria entrado no condomínio da Barra com a autorização do presidente, né? O condomínio onde o presidente tem a sua casa. E isso foi parar como matéria do Jornal Nacional na noite, no principal telejornal do país. Isso, em momento moderno, seria devastador para qualquer político, qualquer campanha, né? No caso político, né, presidente. Seria devastador para o presidente. E a capacidade de resposta do político, do presidente, seria muito menor no tempo 1 do que é hoje. O que o presidente fez? Uma live no Facebook para milhões de pessoas no mesmo dia, o que não acontecia antes. Essa é uma mudança, uma transformação muito grande do ponto de vista dos efeitos da comunicação política, né, e inclusive do papel do jornalismo, da centralidade do jornalismo nesse sistema todo, né? A questão das fake news, é claro, que para a gente vem muito associado a um crescimento da mídia partidária, o que nossas pesquisas mostram. A gente tinha uma esperança muito grande, quando começou a estudar a internet, uma esperança muito grande que a gente poderia ter novas fontes de informação. Em especial, isso era muito importante para a América Latina, com seus sistemas de mídia hipercentralizados, né? Nossos sistemas de mídia modernos são hipercentralizados. O caso da Televisa no México e o caso da Globo no Brasil, né? Uma posição muito forte em relação aos outros concorrentes, né? Então, a gente tinha uma esperança que, com a internet, a gente pudesse ter mais pluralidade. E, de fato, isso aconteceu, né? Você tem muito mais pluralidade, você tem vozes, né? Você tem uma série de benefícios que foram trazidos por um sistema mais plural de mídia. No entanto, houve um crescimento exponencial da mídia partidarizada, ou seja, aquela mídia que tem uma função política específica, que era uma mídia pré-moderna, que não aparece tanto, pelo menos do ponto de vista formal, é claro, no sistema moderno. Hoje você tem um crescimento enorme desse tipo de mídia, que é a mídia partidarizada. E, para nós, a fake news, a notícia falsa, na verdade, é uma radicalização desse processo, né? E a questão da segmentação, que é essa questão que divide em clusters, grupos específicos de comunicação política, públicos específicos, mini-públicos, em que eu falo especificamente para esse mini-público, sem que outros saibam ou possam saber do que eu estou falando, né? Ou possam associar aquela fala a mim ou a minha campanha, né, que traz esse problema da tirania da minoria, de grupos minoritários organizados e constituídos pela comunicação política, né? Quando você tinha antes a tirania da maioria, no tempo 2 você tem a tirania de grupos minoritários. O problema, a ameaça da tirania de grupos minoritários constituídos pela comunicação política digital. Muito obrigado. Arthur, muito obrigada pela sua apresentação. Esse tema é super interessante, inclusive eu estudo no meu doutorado da PUC, né, sobre a desinformação, então eu me interesso muito sobre essa tensão, né, de diferentes formas de comunicação e como isso tem mudado, né, ao longo dos anos. Então, adorei a sua apresentação. E antes de que a gente possa debater mais um pouquinho, agora eu vou passar a palavra para a Louise Marie, que vai fazer a apresentação dela. A Louise Marie Urel, ela é pesquisadora e coordenadora de projetos na área de segurança cibernética e liberdades digitais do Instituto Igarapé e é doutoranda do Departamento de Mídia e Comunicações da London School of Economics. A Louise também integra o Advisory Board of Global Forum on Cyber Expertise
e que é uma plataforma global multissetorial para o desenvolvimento das capacidades cibernéticas. Então, Luísa, seja bem-vinda e pode fazer a sua apresentação. Muito obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Eu agradeço a Conrad, ao Xadrez Verbal e, enfim, inclusive ao professor Arthur, porque foi um prazer. Assim, se eu soubesse que o professor ia cobrir esses diferentes pontos, eu com certeza ia trazer uma outra pesquisa até aqui do Departamento de Mídia. Mas eu tenho certeza que, enfim, tem uma série de convergências que a gente vai ver aqui, principalmente quando se trata de períodos eleitorais, né? E eu acho muito pertinente a gente estar conversando hoje sobre essas ameaças e o que a internet trouxe para a sociedade, né, que é essas ameaças que a gente já começou a conversar, especialmente, né, no contexto que a gente viu aí nas últimas semanas das eleições municipais durante o mês de novembro, né? Então, a minha apresentação eu vou dividir em 3 partes, né? Na primeira eu vou falar um pouquinho do contexto de ameaça, no Brasil e de digitalização, né? O que significa falar sobre segurança num contexto como o do Brasil, porque, enfim, toda segurança é contextual, toda a nossa discussão sobre, inclusive, influência, sobre comunicação política, ela é situada dentro de um determinado ecossistema informacional, né? E não diferente é o caso da segurança, como eu vou falar um pouquinho. Na segunda parte eu vou falar um pouco das respostas do governo a esse panorama de ameaças, focando aí em órgãos específicos dentro da administração pública federal que se colocam como protagonistas, né, no desenvolvimento de normas. E na terceira parte eu vou falar um pouco sobre a pesquisa, e assim, a minha apresentação toda é muito, muito informada por isso, né, por uma pesquisa que a gente está desenvolvendo no Instituto Igarapé, sobre governança da segurança cibernética no Brasil, atentando para como, enfim, como a gente precisa olhar para a segurança como algo que faz parte e que é composto por diferentes práticas que estão em diferentes setores, né? Então, quando a gente elabora políticas voltadas para a segurança cibernética, para a segurança da informação, como é que a gente integra esses diferentes conhecimentos, né? E aí, ao longo, enfim, desde 2014, pelo menos, o Igarapé trabalha nessa área, né? E desde 2017, mais especificamente, a gente tem produzido vários relatórios sobre governança da segurança cibernética, com o intuito de trazer maior luz sobre como isso está sendo falado, né? Quais são os discursos em torno da segurança cibernética vindo do governo, de diferentes partes da administração pública federal, e quais são as normas, né? E como os outros setores integram esse panorama mais geral, né? Porque a segurança ela é algo que, enfim, é uma responsabilidade compartilhada, principalmente num momento como esse, né? Mas como é que a gente consegue entender melhor e ter uma visão crítica, né? E aí crítica, quando eu falo, é de poder questionar, bem, quais são as responsabilidades que estão sendo alocadas para diferentes ministérios ou para diferentes órgãos e como isso molda a forma como a gente lida com incidentes de segurança, vulnerabilidades, como a gente responde a nível nacional. E como eu falei, o mês de novembro foi certamente um lembrete de que precisamos levar mais a sério a segurança cibernética e a segurança da informação, né? No início do mês, a gente teve o ataque de ransomware contra o Superior Tribunal de Justiça, que foi classificado pela mídia, né, como o pior ataque cibernético já empreendido contra uma instituição pública brasileira. E no caso desse ataque, né, mais de 1.200 servidores, incluindo máquinas virtuais, teriam sido sequestrados, né, isso que o ransomware faz, e bem como backup dessas máquinas, de acordo com o relatório do CISO Advisor. E aí, logo depois disso, né, enfim, nesse mesmo dia, perdão, que foi o dia, se eu não me engano, 3 de novembro, a gente tem esse ataque, né, que foi super preocupante, que foi um ataque realmente de proporções que não foram vistas ainda dentro do contexto do Brasil. No dia 5, que a gente tem uma série de outros ataques que foram direcionados a outras partes do setor público, né, no DataSUS, contra o governo do Distrito Federal. Depois, logo no primeiro turno das eleições municipais, a gente tem um ataque contra o TSE,
E ontem saiu, né, a notícia de que uma falha nos sistemas do Ministério da Saúde expôs dados de cerca de 240 milhões de brasileiros na internet, né? O que inclui CPF, nome completo, endereço e telefone, que estão todos entre os dados vazados, né? Assim, a gente fica falando, os dados vazados, mas quando a gente olha para a linha enfim, de vazamento, quando você olha para a tela preta, assim, é quase que você vê o quão fácil, às vezes, é obter esse tipo de dado, né? E a gente fica... A mídia, ela traz essa comunicação com o público geral, mas a gente realmente deve pensar isso, e no contexto da nossa LGPD, muito mais, né? Como é que a gente pode garantir a segurança desses dados pessoais e quiçá, né, dependendo do tipo de vazamento, dados hipersensíveis. Então, novembro, como eu falei, foi um mês, por isso que é muito pertinente a gente estar falando aqui, porque novembro foi esse mês de uma série de diferentes ataques que têm diferentes dimensões, e eu vou explorar um pouquinho na minha apresentação. E por isso que hoje eu queria falar sobre essa pesquisa que a gente está conduzindo, sobre marcos regulatórios, políticas normativas, com ênfase no setor público, como eu falei, e como o caso do TSE e do STJ mostraram que existe, de fato, uma negligência, né, de protocolos de segurança, de investimento, que podem resultar não só no comprometimento dos sistemas e das infraestruturas, mas, mais do que isso, né, no comprometimento de funções centrais dos órgãos que são fundamentais para a democracia no país, né? Então, eu acho que mais um motivo pelo qual a gente deve levar a segurança como algo que deve ser conversado na sociedade de forma mais aberta, mais ampla, não tem que ser só o técnico que tá olhando para a linha de código, ou a técnica que está olhando para a linha de código, mas a gente precisa expandir essa conversa, e não necessariamente só quando a gente tem um mês assim tão atípico de muita cobertura da mídia sobre esses ataques. Então, falar um pouquinho sobre o contexto, né? Qual é o contexto no qual a gente está falando sobre segurança, e só para trazer para a nossa realidade, como eu falei, né? O acesso a tecnologias digitais no Brasil tem aumentado exponencialmente nos últimos anos, e só no Brasil 70% da população tem acesso à internet, mas... E aí entra o outro lado da moeda, né? Que 85% dos cidadãos de classes D e E que estão conectados à internet só acessam a internet pelo celular, né? Então, você pensa aí num panorama muito desigual em termos de quem pode acessar a internet, de quem pode ter acesso aos benefícios associados enfim, essa promessa da era digital, né? Ou seja, a gente vê esse panorama de profundas desigualdades, tanto em termos dos benefícios que a população tem experimentado, quanto em termos de, enfim, acesso. E isso é muito importante, porque isso também tem a ver com a questão da segurança, de como essas pessoas podem acessar, podem ter conhecimento sobre como se proteger quando elas estão online. Então, são diferentes formas de você poder estar conectado, né? Então, quando a gente fala da digitalização, a gente acaba botando uma capa muito grande sobre o panorama de ameaças, sobre quem experimenta o quê, mas cada setor da sociedade e cada setor, inclusive, experimenta riscos de formas diferentes, né? Mas como é que a gente integra isso? Essa aqui é a pergunta que eu fiz no início e eu continuo a fazer aqui. Então, como eu falei, a promessa da internet ela não é para todos, né? Mas diferentes setores têm experimentado isso diferente, e a gente vê um panorama de ameaças muito diferente para cada um desses setores, né? Cada um desses quadrados. E o Brasil, em termos de ranking internacional, ocupa o 70º lugar no ranking internacional do Índice Global de Segurança Cibernética, de acordo com a União Internacional de Telecomunicações. Isso significa que o Brasil é o 6º em termos de preparo cibernético na América Latina, quer dizer, nas Américas, com o Uruguai, o México e o Paraguai ultrapassando o país, né? Então, isso, assim, o Brasil, apesar de ser muito grande, isso ser um desafio, ele é um líder regional em certas maneiras, né? Um líder econômico também em certas maneiras, por causa da nossa crise econômica nos últimos anos, mas é interessante poder também trazer essa perspectiva a partir da onde o Brasil está em termos globais, quando se trata da segurança cibernética, né? O Brasil também é o país que é mais atingido por ransomware, né? Ou seja, o mesmo que teve o ataque do STJ,
na América Latina, com mais de 1,3 milhão de ataques como esse todo ano. E como primeiro colocado, o Brasil é alvo de mais de 45% dos ransomwares na América Latina, né? E isso é de acordo com um relatório da Kaspersky, que é uma empresa de segurança e Threat Intel, que lançou um report esse ano. E também vamos lembrar, né, que desde 2015 o Brasil caminha para uma crise social e econômica bastante profunda, com alguns especialistas, inclusive, falando que essa é a segunda década perdida do Brasil, né, o maior país da América Latina, e essas crises foram acompanhadas por desafios políticos e ideológicos que marcam esse conturbado futuro que o Arthur, inclusive, já botou muito brilhantemente, que é, inclusive, aprofundado pelo coronavírus, né? Assim, pelas narrativas e pela polarização, que isso não só o contexto da comunicação política, né, mas também todas as campanhas de desinformação e até misinformation, que eu acho que a gente precisa também explorar essa palavra, né, que não é necessariamente aquela que é intencional, que isso tudo é agravado por esse momento no qual todos nós estamos dependendo muito mais das tecnologias digitais, né? E com isso também vem novos desafios de segurança, né? Então a pandemia ela tanto explicita, tanto expõe a nossa dependência, né, a dependência da nossa sociedade no ambiente digital, quanto essas desigualdades que eu falei de acesso, de investimentos em segurança cibernética e especialmente esse investimento no setor público, né, que, como eu falei, é o foco da pesquisa que a gente tem feito. E o ponto que eu queria fazer aqui, né, que, enfim, o panorama de ameaças está em constante mudança. Então, se no caso de segurança cibernética a gente estava falando em 2011 sobre a possibilidade de um ataque cibernético que vai tirar, enfim, um país inteiro do ar, né? Claro, isso aconteceu em 2008, em 2011 também a gente teve um ataque contra, enfim, que é alegadamente dos Estados Unidos e Israel contra usinas nucleares iranianas em 2011, que foi o caso do Stuxnet, mas enfim, esse é um panorama estatal, assim, Estado-Estado, né? O que a gente vê é uma complexificação da exploração de vulnerabilidades dessas tecnologias digitais para os mais diferentes propósitos, né? Com as redes sociais sendo também um componente cada vez mais próximo disso, como a gente vai ver. Então, se a gente estava falando de ataques Estado-Estado, um ataque vai ocasionar o fim de, assim, vai colocar um país fora do ar. Hoje a gente está falando muito sobre, por exemplo, ransomware, no caso do Brasil, né, como eu falei. E há alguns anos atrás, né, o Brasil era um dos principais, por exemplo, países que sofria com spam, né, e hoje já não é mais, né, hoje é o caso do ransomware. Então, agora, outros ataques como o do TSE retrata essa convergência que eu estava falando, né, entre segurança cibernética e desinformação, né, ou que muitos chamariam, inclusive, dependendo de toda a estruturação, de quem organizou, se é uma campanha, se é coordenado ou não, se isso seria, inclusive, categorizado como uma operação de influência, né, ou uma operação de informação. Nesse caso, né, essa junção entre técnicas de, vamos dizer, né, de vazamento de dados e aproveitar esse vazamento de dados para poder também espalhar a desinformação. Claro que para você categorizar isso de acordo com a literatura como uma operação de informação, você precisa de um caráter coordenado para poder definir esses tipos de ataques, né? Claro que isso ainda não tem nada certo se, enfim, o caso do TSE foi coordenado ou não. Alguns especialistas já falaram que foi coordenado, mas eu acho que é importante para a gente poder estar entendendo justamente isso que eu estou falando, essa mudança nas atividades de exploração de vulnerabilidades e esse panorama mais geral de ameaças no contexto do Brasil. No caso do TSE, o que a gente viu foram 3 elementos desse ataque, né? O primeiro foi o data dump, ou seja, o vazamento de dados, que inicialmente os especialistas de segurança da informação e segurança cibernética afirmaram que, enfim, era um dump com dados de 2001 a 2010, mas depois acabou achando dados de 2020. O segundo elemento foi um ataque de negação de serviço, ou seja, quando você
manda uma série de, digamos, perguntas para um determinado computador, um servidor, e você tira ele do ar, você tenta fazer um overload, né? E esse ataque de negação de serviços levou a instabilidades no app do e-título. E o terceiro elemento do contexto do TSE, né, que é muito interessante, é esse processo de delay na finalização da contagem dos votos, né, que é centralizada, que teve um novo computador que foi adquirido e que não conseguiram fazer os testes, todos os testes necessários, e por isso atrasou um pouco o processo de contagem de votos, né? O que levou a rumores sobre a fragilidade e integridade das eleições, né? Eu acho que, assim, você comparar o contexto das eleições nos Estados Unidos poucas semanas antes, acho que até poucos dias antes, e o contexto das eleições no Brasil, e esse processo de delay na contagem dos votos. Lá, claro, você está falando da contagem de mail-in ballots, né? Ou seja, aqueles que foram enviados via correio, e no caso do Brasil você está falando desse processo automatizado pelo computador, mas de qualquer forma, o que é interessante tanto no contexto dos Estados Unidos quanto no contexto brasileiro, é que você tem um delay em termos do tipo de informação que você pode providenciar para o público geral. Então, isso levou esse delay, esse gap de comunicação, né, esse information void, como o Arthur já falou, ele trouxe, enfim, uma série de mobilizações na rede, hashtag voto impresso e entre outras hashtags que foram circulando, para poder meio que substituir esse vácuo de informação entre nossa, estamos tendo um delay na contagem dos votos e aqui está o resultado das eleições, né? Então, acho que tem tem 4 pontos que eu acho que merecem destaque, né, nessa configuração mais híbrida do panorama de ameaças, né? Como eu falei, essa camada informacional vis-à-vis essa dimensão dos sistemas e das redes e infraestruturas, que provavelmente vai continuar a acontecer, né? Então, o primeiro elemento aí que é interessante é que as ameaças não são que nem no EUA, né, que nem nos Estados Unidos, de atores externos coordenados, como o Arthur estava falando. No caso, a principal ameaça no Brasil não é necessariamente uma Rússia ou um Irã que está fazendo um ataque coordenado contra o Brasil, mas são de atores domésticos ou até de grupos domésticos de hackers com grupos externos, né, como no caso de Portugal, como a gente viu. Que no caso do TSE você tinha um hacker que estava atuando a partir de Portugal. Mas a motivação política ainda fica muito indefinida nisso tudo, né? Mas, de qualquer forma, só para mostrar que, enfim, o panorama de ameaças no Brasil é muito mais voltado para esses grupos nacionais, né? E aí a gente pode até fazer perguntas sobre como esses grupos de hackers nacionais, eles são, de fato, têm motivações políticas e como eles se aliam com outros grupos. Isso é algo que precisa ser explorado mais. E que vai ser explorado mais conforme a gente for para as próximas eleições, inclusive presidenciais. Segundo é o vácuo de comunicação, que eu já falei, né, entre a identificação do incidente e os rumores que vêm preencher esse vácuo de comunicação. Então, por um lado, você tinha, no caso do TSE, do STJ, no mês de novembro, como eu falei, né, jornalistas reportando isso, muitas das vezes jornalistas que não têm conhecimento sobre o tema. E eu acho que vem aí uma preocupação com relação ao entendimento de jornalistas ao reportarem, entender que, enfim, isso pode levar até um perigo de atribuição errada de quem fez, né, assim, do jornalista entender algo e ele atribuir erroneamente quem fez o ataque, né? E eu acho que, assim, existe um processo que é mais demorado de se poder fazer a análise desses incidentes de segurança, que leva a um outro tipo de vácuo informacional, né? Então, a gente precisa estar muito ligado nisso. E, por outro lado, além dos jornalistas, você tem também os órgãos públicos que, enfim, muitas das vezes não querem comunicar para o público geral enquanto está tendo uma investigação, mas é necessário que tanto o TSE quanto outros órgãos tenham um tipo de comunicação mais aberta com o público, para evitar que esses rumores se espalhem de uma forma mais livre, né? Porque, assim, eles vão espalhar de qualquer forma, porque as pessoas têm, enfim, pelo WhatsApp, por outros tipos de redes sociais também. Mas como é que você pode pensar estratégias de mitigação desses tipos de risco? E o terceiro elemento é que, enfim, esperamos que o ataque
a gente acaba esperando que o ataque aconteça, né, para poder ter respostas institucionais, né? No caso do STJ, o ministro Fux estabeleceu um comitê para poder responder e desenvolver políticas de segurança para o sistema, para toda a parte dos diferentes órgãos que compõem a justiça brasileira, mas, por outro lado, também no TSE, você tem o estabelecimento de um comitê de segurança cibernética, né? Então, a gente é reativo em termos de resposta institucional e de políticas também, né? Então, como é que a gente pode integrar esses diferentes conhecimentos, né? E é o meu quarto ponto, né? Sobre segurança no país e construir uma governança que possa, de fato, facilitar o processo de resposta a crises como essas, que vão se tornar mais recorrentes e conforme, enfim, até o Arthur falou, né, dessa comunicação pós-moderna, né, que é constante, você está sempre fazendo propaganda política, como é que você entende, né, essa relação entre esses leaks, esses vazamentos e essa contínua comunicação política que está acontecendo nas redes, né? Porque, por mais que um ator político não tenha coordenado isso, ele pode se apropriar desse tipo de coisa para poder aumentar os desafios que a gente tem na nossa democracia, nas nossas instituições. Então, a segunda parte, né, da minha apresentação, já sobre as respostas do governo, só para também contextualizar isso, no Brasil, desde os anos 2000, a gente tem desenvolvido um arcabouço institucional e normativo sobre segurança cibernética e segurança da informação, com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República sendo um órgão central nesse processo, né? E aí, enfim, publicando diversos white papers, diversos documentos públicos, né, para poder estabelecer o que seria a segurança cibernética no Brasil, né? E em 2018 que a gente tem aí é um momento essencial, que foi a aprovação da política, a publicação da Política Nacional de Segurança da Informação, que previu o estabelecimento de estratégias específicas, né, estratégias nacionais específicas, que levou, inclusive, ao estabelecimento, que foi publicado no início desse ano, em fevereiro, a nossa Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que prevê, entre diversas coisas, prevê o estabelecimento de um modelo centralizado para a governança da segurança cibernética no Brasil, que tenha o GSI como um ator central, prevê o estabelecimento de uma lei de segurança cibernética, que está sendo redigida e que provavelmente vai ser submetida ao Congresso em breve, e um Conselho Nacional de Segurança Cibernética para ter a participação de outros setores no desenvolvimento e resposta de incidentes cibernéticos. Mas eu queria só trazer o ponto dentro dessa mini história, né, da segurança cibernética no Brasil, né, e como o governo tem respondido e tentado articular e criar um vocabulário em torno disso, é que a nossa própria LGPD, ela toma um passo muito interessante, porque no artigo 6º dela, ela destaca a segurança como um dos princípios essenciais para o tratamento de dados pessoais, e aí vamos pensar assim, no vazamento de dados do Ministério da Saúde ontem, né? Como é que fica isso? Porque ela também, a LGPD também exige que, enfim, empresas e vamos pensar até o setor público, né, adotem medidas de segurança, tanto técnicas quanto administrativas, para a proteção contra incidentes, né? Isso faz parte também do que a LGPD fala, e que esses incidentes têm que ser reportados à nossa ANPD, né, a Agência Nacional, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, como é que fica esses múltiplos órgãos e agências e autoridades que estão sendo articulados? Como é que a gente pode trazer uma coesão para esse panorama complexo da segurança cibernética no Brasil? E é isso que essa pesquisa que a gente está fazendo no Igarapé busca fazer, né? A gente está, enfim, como eu falei, nessa última parte, né, da nossa pesquisa, que está prestes a publicar um relatório, né, nesse último relatório, a gente ficou mais de 3 meses entrevistando especialistas de diferentes setores, fazendo análise de documentos, fazendo trabalho etnográfico, inclusive em diferentes espaços e fóruns de diálogos sobre o tema. E aí o que a gente vê é justamente isso, né? Enquanto no parte discursiva a gente fala que a segurança é algo que é compartilhado, que todos os setores deveriam estar integrados nessa empreitada de poder responder tanto no nível normativo quanto no nível operacional.
ela permanece muito fragmentada, né? E aí a gente define, inclusive, a governança da segurança cibernética, que se refere a essa visão holística, né, e integrada, da segurança das redes, dos sistemas e serviços e das infraestruturas em uma sociedade. E isso daí é composto majoritariamente pelas instituições, iniciativas, políticas, programas e entre outros mecanismos, né? Então, como é que a gente sai de uma visão que fala só sobre, por exemplo, um órgão, o GSI ou as Forças Armadas, que tem o CONDECIBER, né, que é o Comando de Defesa Cibernética, ou a Polícia Federal, que está fazendo a parte de crimes cibernéticos, e como é que a gente expande isso para entender se existe uma coesão entre essas atividades, porque o que a gente vê é que esses ataques demandam um tipo de coordenação operacional e uma coordenação também normativa. Então, eu só queria compartilhar minha tela rapidamente antes de eu encerrar minha apresentação, que isso não é dessa pesquisa que a gente está prestes a publicar, mas é de uma que a gente publicou em 2018, no qual a gente estava falando e fazendo esse mapeamento inicial de atores e de instituições, e o que a gente vê aqui justamente é essa diversos grupos, né, atuando em diferentes camadas da segurança no país, articulando vocabulários muito específicos e tendo as suas próprias políticas, né. Pensa aí, por exemplo, em 2018, se eu não me engano, o Banco Central passou uma regulação, que estabelece padrões mínimos para a segurança, da informação e segurança cibernética no setor, financeiro, né. Então, como é que a gente adequa tanto isso, né, com um panorama mais geral de segurança cibernética nacional? Será que a gente pode falar sobre isso? Será que a nossa estratégia de fato está colocando isso à frente? Como é que a gente faz a implementação dessa estratégia? São algumas das perguntas que devem ser feitas e que a gente tem feito na nossa pesquisa. E só para falar, para finalizar mesmo, porque eu quero também abrir para a gente poder conversar mais e explorar esses temas, né, as interseções. O que a gente identificou nesse exercício e nesse trabalho de mapeamento da governança da segurança cibernética no Brasil foi justamente a ausência de uma linguagem compartilhada entre diferentes setores para se referir a questões de segurança cibernética e segurança digital na sociedade, né? Ou seja, a gente concentra muito esse vocabulário dentro do contexto tanto das Forças Armadas quanto no contexto do GSI. A gente precisa fazer uma equalização, né? Como é que a gente fala também de segurança quando se trata de organizações da sociedade civil, que muitas das vezes precisam ter suas próprias técnicas de segurança digital para poder se movimentar e poder realizar o seu trabalho? Ou como é que a gente pensa segurança num contexto de jornalismo investigativo? Claro, é algo muito abrangente, né, o leque, mas assim, uma estratégia e uma visão nacional precisa integrar essas diferentes realidades. Então, como é que a gente integra? É algo que a gente está trabalhando agora no Igarapé. O segundo ponto é que a associação de segurança cibernética com assuntos e responsabilidades de competências de instituições militares, né, como eu falei. O terceiro ponto sendo o desconhecimento desses riscos específicos a cada setor e os riscos compartilhados, o que permitiria uma melhor coordenação entre os setores, né? Então, não existe essa interlocução. Claro que existe uma interlocução operacional, que foi muito criada e estabelecida entre os órgãos como a Polícia Federal, o CONDECIBER, o CDCIBER e o próprio GSI e outros órgãos mais técnicos, como o Centro de Respostas a Incidentes do Brasil, que foram estabelecidos durante o período dos grandes eventos e que permaneceram, mas que hoje a gente precisa trabalhar isso um pouco mais, né? E o outro ponto é a falta de alinhamento normativo, estratégico e operacional, né? A gente tem uma série de diferentes entendimentos que precisam ser equalizados aí, se a gente quer garantir que, enfim, a gente não precise ser reativo sempre quando se trata de incidentes, e aí nesse caso penso o TSE ou o STJ, que criaram comitês para poder responder a isso, né? Porque, enfim, segurança não era um ponto tão central, apesar deles terem protocolos de segurança já estabelecidos, né? Mas como é que a gente leva essa conversa para um outro patamar, tanto na administração pública federal, quanto na sociedade como um todo, né? Então eu vou encerrar por aqui com isso, né? Porque eu acho que, enfim, o que fica é que a gente ainda não tem um espaço
para diferentes setores conversarem sobre esse tema, né, para diferentes atores, tanto do setor privado, quanto da sociedade civil, quanto do governo, para poderem sentar e conversar sobre isso. Então, como a gente pensa sobre um modelo multissetorial para a governança da segurança cibernética no Brasil, né? E também como é que a gente pode tornar mais acessível esse tipo de tema, né, que fica muito focado nesses ataques. E uma coisa que a gente vai fazer no Igarapé nos próximos meses é lançar um portal com todas essas políticas que foram desenvolvidas até hoje, justamente com o intuito de tornar isso mais acessível para quem quiser pesquisar isso, né, ouvindo da academia, ou para quem quiser, enfim, para políticos que quiserem saber quais são as normas que estão lá. Então, acho que, assim, como é que a gente democratiza a conversa sobre segurança, uma vez que ela é tão central para a gente poder falar sobre o futuro da nossa democracia, né? Então, eu vou finalizar aqui, eu fico à disposição para a gente poder continuar a conversa. Luíse, muito obrigada. Oi, peraí, que eu estou tentando aqui abrir o meu vídeo. Não estou conseguindo. Bom, mas dá para ouvir minha voz. Luíse, muito obrigada pela sua exposição, foi excelente. Fico muito feliz com esse debate de alto nível e agora ainda a gente tem um tempinho, né, para a gente conseguir discutir algumas coisas. Luísa, tem uma pergunta, até inclusive, que eu já posso fazer agora, que é mais objetiva, que eles estão perguntando aqui a previsão de divulgação dos resultados da pesquisa de vocês. Tem alguma previsão já? Sim, para as duas pesquisas, tanto o portal quanto esse documento, né, que é uma análise específica da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Brasil, à luz de diferentes princípios que a gente elencou, né, e aí falando sobre o que eu falei um pouquinho, isso vai ser lançado a princípio em fevereiro, né, em fevereiro do próximo, enfim, do próximo ano, né, que já estamos quase lá, fazendo um ano aí de coronavírus, a gente entrou num vórtice temporal, mas vai ser fevereiro do ano que vem. Tá pertinho já. Uhum. A gente tem uma pergunta para o Arthur, para começar pelo Arthur. Na sua avaliação geral, a comunicação política pós-moderna apresenta mais ganhos ou perdas para a democracia? E, Luísa, por favor, também fique à vontade, caso queira depois também fazer uns insights. Olha, obrigado pela pergunta. Eu não saberia dizer se é mais ganhos ou mais perdas, muito difícil responder isso. Eu diria o seguinte, pela própria trajetória da literatura, né? A literatura teve um momento muito fanístico com relação à internet, né? Que é um momento inicial, que era um momento de ufanismo com relação à internet, inclusive com relação à democracia, né? Aí vem a democracia digital, mecanismos novos de participação, espaços novos de deliberação, a questão da transparência, que trouxe ganhos enormes, a questão da transparência. A gente não pode esquecer, houve um avanço muito grande no que diz respeito à transparência governamental via internet, em relação aos anos anteriores, claro, muito grande, e a América Latina tem um especial papel nisso. O Brasil, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, vinha, pelo menos, né, agora isso está meio parado, mas vinha aprimorando seus mecanismos de transparência governamental. O México tem uma legislação considerada de referência no mundo, inclusive como uma agência independente reguladora dos processos de transparência governamental via internet, né? O que a gente, por exemplo, não tem. Então, na verdade, você tem um momento, que é esse momento até que gera essa linha de pesquisa em democracia digital, que é uma ideia de trazer benefícios à democracia, né? O segundo momento é um momento mais crítico, mas é um momento mais crítico no sentido geral da coisa, né? Não, a internet não é tanto assim, né? Não significa que está dizendo que assim, temos problemas. A verdade, o segundo momento disse o seguinte, olha, esse ufanismo é meio bobo, né? Não dá para a gente ficar tão ufanístico assim com relação à internet e as possibilidades para a democracia. Não é uma crítica do ponto de vista a apontar problemas de fato, né? Isso vai acontecer num terceiro momento em que a literatura, a pesquisa, já está um pouco mais pragmática, mais amadurecida. E aí, num certo sentido, em vez da gente ficar nessa bobagem, se é bom ou se é ruim, a gente vai ver caso a caso, caso a caso. Né? O caso da transparência, por exemplo, é um caso de avanço. O caso
da segmentação e das notícias falsas em campanhas eleitorais é um caso de perda, né? Então, você tem que, na verdade, a gente hoje olha de uma forma bem pragmática e amadurecida, né? No sentido de ver caso a caso. Internet é uma coisa muito grande, né? As mídias digitais, isso é uma coisa muito grande. Você tem 1 milhão de internets, né? Na verdade, de possibilidades de mídias digitais, e o importante hoje é pensar, eu acho que é dessa forma pragmática, com estudos empíricos e, se possível, com estudos empíricos comparados, para a gente poder ver como é que cada contexto responde ao que está acontecendo, né? Inclusive do ponto de vista das políticas e das práticas de cooperação. As mídias digitais são um fenômeno transnacional, não é um fenômeno que respeita fronteiras, é um fenômeno tipicamente transnacional. Os fenômenos transnacionais, como a pandemia, por exemplo, são fenômenos que exigem do planeta, de nós humanos, práticas mais intensas e políticas mais intensas de cooperação, né? Então, por isso que os estudos comparados são importantes, no sentido de levantar experiências, de levantar formas de lidar com os problemas e de modo a construir relações, diálogos e projetos de cooperação nesse sentido. Obrigada, professor. Eu acho que também é tudo uma questão de se adaptar a uma nova realidade, né? Esse olhar pragmático é justamente isso, é trabalhar com o que temos, pensando também de que não tem muito como voltar atrás, né? Voltar a uma realidade que já passou. E aproveitando, já engatar em uma outra pergunta, e por favor, Luiz, também fique à vontade se você quiser retomar para essa questão, mas eu já vou aproveitar e tratar uma pergunta aqui que eu preparei. Bom, essa vulnerabilidade, né, que você comentou muito do sistema público, principalmente aqui no Brasil, e também fique à vontade para fazer esse paralelo internacional, que eu sei que você tem muita base nisso, né? Ele nos acende um alerta, né, sobre algumas iniciativas governamentais, como, por exemplo, a questão do cadastro base cidadão, que une, né, em uma mesma base de dados, diversos dados que, por vezes, até são sensíveis, né, do cidadão. E como você vê, né, essa falta de segurança, essa vulnerabilidade do poder público, e, por outro lado, se ela também seria um obstáculo para a inovação no setor público, principalmente no contexto brasileiro, mas, de novo, fica à vontade se quiser fazer um paralelo com questões internacionais. Não, certamente. Muito obrigada pela pergunta, Priscila. Eu vou falar primeiro, então, sobre a sua pergunta e depois fazer só um apontamento que me veio à mente da pergunta anterior. Eu acho que, enfim, né, quando se trata tanto do cadastro base cidadão, como você falou, quanto de qualquer, enfim, base de dados que busca, assim, centralizar uma série de outros dados que muitas vezes são dados pessoais, dados sensíveis, você cria assim, pensando pela lógica de segurança, né, você cria um local, uma centralização desses dados que pode ser tanto atraente para atores que estão buscando explorar vulnerabilidades, né? E se você não tiver, de fato, uma segurança ou uma política que possa garantir que você tem padrões mínimos para aquela base de dados, né? Essa integração, ela acaba sendo defeituosa, em certa maneira, né? Porque você vai acabar tendo algum tipo de vazamento de dados. E como a gente viu no Ministério da Saúde, né? Assim, esses tipos de notícia acabam ficando até muito normalizadas na mídia, né, de vários vazamentos de dados, e a gente acaba falando, não tem nenhum problema meu dado ser vazado, porque, enfim, já está tudo sendo vazado, mas não é bem assim, né, a gente sabe que o vazamento de dados, ele leva a uma apropriação desses dados por outros atores com interesses que muitas das vezes são interesses maliciosos, e de explorar, enfim, muitas das vezes seus dados bancários ou o que for, né, então o governo, ele precisa estar preparado, como eu falei, tanto para garantir a integridade desses sistemas e dessas propostas inovadoras que vêm à tona, mas também precisa ter um tipo de estrutura comunicacional. Uma coisa que a gente viu e que eu realmente gostaria de frisar novamente é que comunicação em tempos de crise, né, communication crisis, né, crisis communication, isso daí tem que ser algo que a gente precisa conversar um pouquinho mais, né, porque conforme esses ataques se tornarem mais comuns, ou conforme a gente noticiar eles, ou eles se tornarem mais críticos, se a gente não avançar no nível de segurança, a gente vai precisar que também o governo esteja preparado
preparado para comunicar isso, né? O que a gente vê no setor privado, muitas das vezes, né, é que você não tem um compartilhamento de quais são essas vulnerabilidades, né? E aí a gente pensa até a aplicabilidade da LGPD nisso tudo, como é que você vai compartilhar essas vulnerabilidades e reportar elas para a NPD, ou como o próprio governo, diferentes partes do governo vão reportar essas vulnerabilidades para a NPD, né, digamos. Então, assim, a gente precisa pensar nessas duas dimensões caminhando juntas, né? Assim, tanto a proteção da integridade desses sistemas e dessas infraestruturas, junto com essa educação, né, essa comunicação em tempos de crise, essa comunicação por parte do setor público, de poder falar sobre esses desafios, porque são coisas que vão acontecer, né? Não existe segurança perfeita, mas você faz um modelo de segurança que seja capaz de atender os seus riscos, os riscos que você quer se proteger, né? Essa é a lógica da segurança e do que chamam de threat modeling, né? Que você molda de acordo com as ameaças que você acha que são mais pertinentes, aí, nesse caso, para o setor público. E só passando já para a colocação que eu ia fazer, né? Quando o Arthur estava falando, eu lembrei muito da época, enfim, os anos 90 e o John Perry Barlow, né, e toda a noção de que, enfim, a gente está no espaço virtual e de que é democratizante, que até o próprio início das redes sociais, quando você vê, né, a promessa era de que você ia entrar num espaço que era completamente aberto, que você teria uma democratização da fala, no qual todo mundo poderia conversar, e o que a gente vê que não é muito bem assim, né, que a banda toca, e que a gente vê também que, inclusive, até a discussão sobre regulação de plataformas, né, e regulação e moderação de conteúdo, a gente está indo para um modelo muito mais co-regulatory, né, tipo de co-regulação desses espaços, porque a gente vê que não é nem só, tipo, as plataformas vão dar o que a gente precisa em termos de liberdades, né, não é só o governo que vai fazer isso. Então, como é que a gente adequa esses dois, né, como é que a gente analisa caso a caso para poder entender que tipo de democracia ou de fala que a gente está falando, né, de liberdade de expressão a gente está falando em determinado contexto, né? Mas só me veio à mente, enfim, essa época muito assim, que chama até a utopia, né, do tempo do início da internet e desse espaço que seria um espaço virtual e que todos nós estaríamos conectados e que isso já seria maravilhoso by default, né? Quando a gente viu que não necessariamente é. O Facebook, se você entra na página do Facebook, você vai ver lá, né? O Facebook dizendo que o objetivo do Facebook é tornar o mundo melhor, mais plural, mais aberto, mais tolerante, mais democrático, né? Mais rico também, com prosperidade, enfim. Nasceu na Califórnia, né? É o berço do liberalismo. Dos anos 90, né? O berço do liberalismo dos anos 90. Inclusive, tem toda a discussão hoje que é essa discussão da captura do liberal, né? Um liberal capturado, que é um modelo liberal capturado, ou seja, um ambiente que era um ambiente supostamente pensado para ser um ambiente liberal, tolerante, aberto, democrático, etc., capturado por atores e discursos iliberais, né? Isso a gente vê muito claramente no Brasil. O monitoramento é claro, né? Você vê que atores e posicionamentos e discursos iliberais ganham uma dimensão na esfera pública digital hoje muito maior, né, do que atores e discursos mais responsáveis pela democracia, com a tolerância, enfim, com a solidariedade, etc. E tal. Agora, eu queria também comentar um ponto, me meter nesse tema da Luíse, que é a vulnerabilidade do cidadão. A gente precisa levar em conta também, né? Que é a vulnerabilidade do cidadão, e muitas vezes, não só com relação a organizações criminosas, mas muitas vezes com relação aos governos, na América Latina em especial, né? Que é o que a gente tem que se preocupar efetivamente. Então, esse é um ponto a mais que a gente vai ter que monitorar isso, porque determinadas práticas a gente percebe que há um crescimento, né? Aí entra toda uma discussão de ética da mídia digital, né? Toda uma discussão de ética, que é o que um governo pode fazer, por exemplo, né? O que ele pode fazer com seus dados, por exemplo, né? Tem uma vulnerabilidade do cidadão, né? O que o governo pode fazer em termos de manipulação e automação com relação ao debate público. Isso indica uma vulnerabilidade direta ao cidadão, né? E à democracia também. Com certeza. Gente, excelentes colocações. Eu, inclusive, queria fazer mais uma pergunta para os dois, aproveitando
esse gancho até que o Arthur colocou, e desculpe a Conrad, porque a gente vai passar um pouquinho do tempo para responder essa pergunta, e também desculpe, gente, por mexer nesse vespeiro, mas então fiquem livres para responder como quiserem, uma questão mais opinativa ou direcionar em que sentido. Mas essa semana, né, na verdade, ontem, acho que mais precisamente, saiu a notícia, né, que o governo Bolsonaro promoveu um monitoramento de listas, né, jornalistas, que criticam a sua gestão, inclusive saiu classificados como detratores, né? Então estão nessa lista jornalistas e outros formadores de opinião. Eu queria que vocês comentassem assim, brevemente, aproveitando o background de estudos políticos de vocês e tudo mais, qual é o perigo dessa tensão que a gente tem se colocado hoje em dia. E, por favor, fiquem livres para tomar esse direcionamento em que sentido vocês quiserem. Luiz? Não. Bom, isso veio do Ministério da Economia, né? Chamou muita atenção nesse sentido também, porque vem do Ministério da Economia, né? Agora, é um pouco exatamente o que a gente está discutindo com relação à vulnerabilidade do cidadão, né? E aí a vulnerabilidade do jornalista também, né? Você pode dizer, governo, você pode dizer, não, eu estou fazendo um monitoramento, porque dependendo da crítica, eu quero informar essa pessoa de documentos e de informações que possam eventualmente fazê-la repensar sobre o posicionamento que ela tem, etc. e tal. Mas o risco que gera, e o próprio uso da palavra detrator, esse uso dessa palavra detrator é um uso que é freudiano, né? Ele é um ato falho que traz um monte de dúvidas, uma enormidade de dúvidas sobre a intenção desse tipo de projeto de monitoramento, né? O uso da palavra detrator é um uso absolutamente escandaloso desse ponto de vista, né? Um jornalista como detrator, né? Porque você pode dizer que ele é crítico, aí se você dissesse que ele é crítico, enfim, estaria mais disfarçado. Agora, no momento em que você diz que ele é detrator, essa questão da vulnerabilidade do cidadão e da própria vulnerabilidade dos jornalistas, né, fica em jogo, né? É isso que a gente vê na prática, esse problema, né? E as mídias digitais trazem essa capacidade com recurso. Você não precisa de muito recurso para fazer isso. É muito barato e hoje já tem uma oferta de pessoal que faz isso, faz esse tipo de monitoramento, né? Tem empresas que fazem, já oferecem no mercado, e isso não é uma coisa muito cara de fazer. Então, aí é que a gente percebe a vulnerabilidade, esse grau complexo de vulnerabilidade, né? Não só a vulnerabilidade do nosso dado na mão do governo, como a vulnerabilidade da nossa vida, né, na mão do governo. Do que a gente diz e do que a gente pensa. Com certeza. Não, de forma alguma. Eu acho que assim, você falou vários pontos do que eu ia falar, né? Eu acho que, enfim, toca na questão da liberdade da imprensa, né? Assim, mas eu acho que mais do que isso, só para complementar o que o Arthur já falou, né? Eu acho que nos leva a uma pergunta sobre qual é o lugar da mídia tradicional no momento em que a gente está vivendo, né? Ressalta essa pergunta que a gente fica se fazendo cada vez mais, né? Qual é o lugar da mídia tradicional, o quão ela influencia de fato a opinião pública, o quão, de fato, enfim, esse discurso, que é um discurso que a gente vê em outros países, inclusive, né, de você deslegitimar não só a mídia, mas de você deslegitimar o profissional, né, que está fazendo ali o seu trabalho. O que me leva a uma pergunta até talvez mais estrutural, né, que é uma pergunta sobre democracia, né, sobre o momento que a gente está vivendo. Enquanto você estava perguntando, Priscila, eu lembrei do trabalho da Chantal Mouffe, né, sobre pluralismo agonístico, né? Seria muito bom se a gente pudesse voltar à ideia de que, eu acho que assim, agora o dissenso, ele é tanto articulado como como é que eu posso dizer, como uma estratégia de grupos de extrema-direita no Brasil, né, essa reatividade, essa reação, né, que esses grupos têm, né, e por outro lado, né, eu acho que
pluralismo agonístico, ele nos ajuda a pensar sobre como seria bom se a gente pudesse pensar o dissenso ou você discordar como algo que faz parte da deliberação e do processo de fazer política, né? Que é algo que eu acho que a gente esqueceu muito e que, enfim, está cada vez mais... é um desencanto, né, para falar uma palavra bonita, né, um desencanto, muitas das vezes, com o processo democrático, né, que a gente está vendo, com esse questionamento das instituições democráticas, com questionamento, enfim, até da mídia, né, que, enfim, tudo isso meio que me leva a fazer essa pergunta, e talvez nem, né, nesse caso nem é uma resposta que eu estou fazendo, é mais uma pergunta sobre as condições estruturais do momento que a gente está vivendo e como a gente vê isso, né, e como esses conceitos e essa noção do dissenso como algo que é produtivo para o fazer política, né? E eu acho que a gente tem colocado cada vez mais nesse momento de comunicação pós-moderna, né? Só para usar o termo, cada vez mais o dissenso como uma estratégia de polarização, como o dissenso como sendo essa divisão entre diferentes partidos e entre diferentes ideologias, quando, na verdade, né, o dissenso deveria ser ocupar um outro lugar na nossa sociedade. Mas, enfim. Não, excelentes insights, eu acho que é exatamente por aí. Muito obrigada pela contribuição de vocês. A gente está estourando o tempo. Agora, para finalizar, tem agora voltando para a questão mais otimista, tem umas pessoas aqui fazendo alguns comentários que gostariam de participar mais de pesquisas, então eles pediram indicações de grupo de pesquisas ou centros para quem gostaria de pesquisar ou contribuir, né, de alguma forma com o tema, seja da questão de voluntariado, e também perguntam no mesmo sentido como ampliar o conhecimento sobre participação popular nesses debates que a gente fez hoje. Vocês teriam algumas dicas para passar para os nossos pessoas que nos assistem hoje? Bom, eu estou supondo que é eu que vou começar. Luiz ficou quietinho. Bom, eu já sugeri quer dizer, um caminho simples, visitar meu site, ituaçu.com.br, lá tem uma penca de artigos e um monte de coisa, tem um link para o meu grupo de pesquisa, que é o COMP, o site do COMP, e aí tem um laboratório no site do COMP, que é o IPOX, que é um laboratório de mídias sociais e opinião pública, que a gente tem com o Departamento de Informática da PUC-Rio. É um projeto bem legal, que a gente faz monitoramentos e faz análise de robôs. Agora a gente está preparando com o ITS, né, da Luiz, a gente está preparando um reporte, um monitoramento sobre a presença de robôs nas eleições municipais, agora em 2020 no Brasil, né? E aí tem o site do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, né, o INCT-DD, do qual eu sou pesquisador associado, dirigido pelo professor Wilson Gomes. Esse é um instituto com 23 universidades brasileiras e 26, eu acho que é 26 universidades brasileiras e 23 universidades estrangeiras, laboratórios, né, são mais de 50 laboratórios trabalhando juntos, em torno do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Então, isso aí já vai te levar para a questão da participação. Esse é um tema da democracia digital, né? Que é essa participação, internet e participação, tem toda uma literatura. Se você for lá no Google Acadêmico e botar internet e participação, inclusive vai aparecer um artigo meu antigo lá sobre isso. Esse é um tema que era um tema bem forte, bem tradicional. Agora está se discutindo um pouco a questão que eu coloquei na minha apresentação, que é a qualidade dessa participação, né? Não só a quantidade, mas a qualidade dessa participação. Mas esse é um tema, inclusive tem literatura, tem ampla literatura sobre internet, mídias digitais e movimentos sociais, né? A gente tem uma pesquisa dessa também no meu grupo de pesquisa, posso colocar em contato, é fácil achar meu e-mail na internet, nesses sites todos, tem formulário de contato, manda uma mensagem e encaminha algumas coisas com o maior prazer. Isso, e no meu caso, eu já botei meu e-mail aí para quem
para quem quiser entrar em contato, estou super à disposição. Acho que ainda é um tema, assim, depende muito de onde você queira se inserir quando se trata, nesse caso, né, de segurança, né, porque existem, como eu disse, várias facetas. Então, na parte mais técnica tem grupos mais específicos, mas eu super recomendo, e tem pessoas brilhantes, assim, falando sobre esses temas na rede, e eu recomendo, enfim, o Felipe Paião, é um jornalista que fala sobre isso, que tem especialidade em segurança da informação e segurança cibernética. Anquises também, tem o podcast do Mente Binária, para quem tem interesse em coisas, assim, até mais técnico, de poder entender a parte técnica e poder falar da parte, enfim, mais política, né, desses debates, mas também, enfim, me coloco à disposição, porque eu acho que, assim, até a parte de desenvolvimento de normas, de a gente ter uma discussão sobre segurança cibernética nesse nível, né, eu acho que é algo que ainda está muito em formação, né, tem diversos centros de pesquisa que trabalham com diferentes dimensões disso, às vezes falando mais sobre segurança de dados, o ITS também fala bastante sobre isso, mas a gente trabalha muito com essa noção de uma visão quase que sociotécnica, né, da segurança cibernética, a gente sempre tentando trazer esse entendimento da própria tecnologia, né, de como ela opera, de como que foi realizado, junto com uma discussão que é informada pelas preocupações e desafios da nossa sociedade, né? Então, fique à vontade para entrar em contato, eu espero que, enfim, em breve a gente possa já publicar esse portal para você também poder acessar essas diferentes normativas e políticas. Eu acho que, como eu disse, é algo que está começando, é algo que está começando a ser disseminado na sociedade, infelizmente mais por causa dos ataques que têm acontecido, mas, enfim, por favor, fique à vontade, entra lá no site do Igarapé, também tem o meu próprio site, que eu tenho desenvolvido pesquisa do meu doutorado também, há muitos anos também em relação à segurança cibernética, focando aí também em processos de direito internacional e como a gente pensa o papel dos estados nesse campo internacional quando eles querem atribuir um ataque a um outro estado ou a um outro determinado ator não estatal. Então, como é que a gente pensa isso? Como é que a gente pensa os atores privados e como eles moldam a noção e a epistemologia sobre segurança, né? Então, uma série de outras coisas também está lá no meu site, e eu fico aqui à disposição para quem quiser continuar a conversa em outros meios. Pessoal, excelente discussão, eu amei estar com vocês, compartilhar esse debate aqui com vocês hoje, aprendi muito, fiz várias anotações, peço desculpas por a gente ter ultrapassado um pouquinho o tempo, mas o debate estava muito bom, e mais uma vez obrigada pela excelência de vocês, pela disponibilidade. Agora a Aline acho que vai fazer o encerramento oficial do evento de hoje. Obrigada, pessoal. Sim, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer para nós, a equipe da CAS, para a diretora da CAS Brasil, a senhora Ana Timek, também para o criador do podcast Xadrez Verbal, Felipe Figueiredo, realizarmos esse evento. Contamos com mais de 220 interessados inscritos. Foram 3 dias de debate de grande aprendizado para todos nós. Então, queremos agradecer especialmente a todos vocês, palestrantes, que participaram de forma tão comprometida, tão dedicada neste evento, né? Desde o primeiro, doutor Eduardo Magrani, Fernanda Barros, doutora Marinana Andrade, a pesquisadora Janaína Costa, doutor Henrique Avelino, a editora Sila Santos, a internacionalista Mayara Fole, a moderadora Débora Albu, e, claro, um agradecimento especial a vocês, os nossos convidados do dia de hoje, que fizeram esse debate fantástico, né? O professor Ratu Ituiaçu, a pesquisadora Luísa Urrell e a moderadora do painel, que fez um excelente trabalho, Priscila Silva. Muito obrigada por terem apresentado, né, hoje temas tão dinâmicos, tão importantes, tão diversos e informativos. E, claro, um momento de agradecimento, eu não posso deixar de fora os nossos intérpretes de Libras, que estiveram aí a todo momento, a equipe técnica da Plataforma Comunica, todos que participaram também da divulgação do evento, né? Nós contamos com a ajuda do ITS Rio, da PUC Rio, da Oficina Municipal, da UF e tantos outros amigos e colegas e parceiros da CAS que ajudaram nessa divulgação. E, claro, agradecemos também ao nosso parceiro do evento, que ofereceu todo o apoio, que é o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal. E eu gostaria de agradecer também a vocês que nos assistiram. E para quem gostou desse trabalho e quer conhecer um pouco mais do trabalho da CAS, visite o nosso site. Ali nós temos publicações sobre esse tema e vários outros. Todas as publicações estão disponíveis para download gratuito, com informações sobre essas atividades, outros eventos e até eventuais oportunidades de bolsa de estudo na Alemanha e no Brasil. E por isso convido vocês, então, a seguirem nossas redes.
que é @casbrasil. E para fechar com a chave de ouro e tornar nosso trabalho ainda melhor, por favor, quando sair desse debate, avalie este evento. É uma pesquisa rápida, demora pouquíssimos segundos, mas para a gente é muito importante. E se você entrou aqui, deixou o seu nome, fez a inscrição com e-mail, não se preocupe que nos próximos dias também enviaremos o seu certificado de participação. Bom, agradeço a todos, a vocês, todos, público, participantes, palestrantes, moderadoras, e eu encerro, então, este evento Sociedade em Transformação, Internet e Práticas Democráticas, e fico à disposição. Até a próxima, pessoal. Obrigada.